Fala, fala, tribo do PEC! Oi, pessoal! Meu nome é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender... A gente vai falar sobre nutrição funcional versus nutrição clínica. A gente vai falar sobre os absurdos que estão sendo feitos na nutrição aqui no Brasil. Vamos lá! Minha amiga, meu amigo bioenergético, atenção, porque existem vários erros gigantescos sendo praticados aqui dentro da nutrição, tanto clínica quanto funcional no Brasil. Você precisa realmente ficar por dentro do que a gente vai estar falando aqui. A gente tem um papo sério hoje para falar aqui com você. Pois é, pessoal, infelizmente, muitas pessoas têm hoje a consciência de que precisam buscar uma alimentação melhor e por isso vão até o nutricionista com esse intuito de melhorar a alimentação e infelizmente tudo que a gente tem visto aqui, eu e o Bruno, é independente se o nutricionista teve uma escola tradicional, clínica ou se especializou numa nutrição funcional, ele permanece dando receita de bolo e isso, pessoal, é uma coisa que jamais vai ser capaz de te ajudar. Pois é, a diferença básica, eu diria, entre nutrição clínica e nutrição funcional é a seguinte. Nutricionista clínico é aquele que se formou numa faculdade tradicional e aí ele vai estar apto para praticar a nutrição. Já o nutricionista funcional também pode ser um nutricionista que se formou numa faculdade tradicional, mas ele tem uma visão mais contextualizada, mais atualizada, eu diria. Por quê? Nutrição clínica, especificamente, é voltada para as recomendações que vêm em conjunto da faculdade junto com o governo, a indústria alimentícia. E isso está muito desatualizado. A gente vê as pessoas que vão para nutricionistas tradicionais sendo receitados essas receitas prontas de bolo, totalmente sem sentido algum. No mundo que a gente vive hoje em dia não faz mais sentido. Pois é, a nutrição clínica trata as coisas de uma maneira isolada. Então, por exemplo, você está acima do peso, né? Então eles focam nesse fator, acima do peso. Então, o que eu vou fazer? Vou reduzir as calorias. Bom, né? A gente tem um outro episódio falando sobre as calorias. Se a tua nutricionista começar a conversa com você falando em calorias, isso não existe hoje nesse século mais, você saia correndo. Essa é a primeira dica que a gente pode dar. Mas, infelizmente, a nutrição clínica ainda se aprende nas faculdades hoje, em 2020, ainda se aprende a falar de calorias. Então, para reduzir essas benditas calorias, repõem alimentos light, diet, seja lá o que for, eles seguem uma receita de bolo e vão passar para você sem considerar mais nada. Então isso, como o Bruno falou, está extremamente ultrapassado. Então a dica já de cara, se o seu nutricionista simplesmente saiu de uma faculdade tradicional, ele tem que se atualizar. Começa por aí. Pois é. A gente lembra, eu e a Vanessa, quando a gente foi visitar a minha avó, cerca de uns 6 meses atrás, não lembro exatamente a data, mas a gente chegou lá para visitá-la e ela falou que foi numa nutricionista. E aí a gente, curioso, falou, vó, o que ela passou para você? E ela veio com uma receitinha, com uma página de uma folha, falando exatamente assim, uma receita pronta, falando, coma isso no café da manhã, substitua o leite integral pelo leite desnatado, tinha alimentos diets, enfim, estava com essa receita pronta para a condição da minha avó, sem analisar todo o resto e a individualidade desse processo todo. É isso que a gente vê muito, as pessoas vendendo receitas de bolo pronta, basicamente, e siga essa receita e todos os seus problemas vão estar sendo resolvidos. No caso da avó do Bruno, ela já tem uma certa idade, ela estava com diabetes e a nutricionista em uma consulta de 15 minutos, tá? Vamos combinar, chegou lá, você tem diabetes? Aqui está a sua receita. Foi exatamente isso que aconteceu. Receitou de manhã, por exemplo, pão com torrada integral e queijo diet, requeijão light, umas coisas assim que eu e o Bruno a gente olhou
a gente ficou horrorizado, porque claramente no caso da avó do Bruno estavam várias outras coisas envolvidas, inclusive o processo de digestão dela, que jamais estariam sendo direcionados da maneira que aquela nutricionista falou. Eu também tive um caso recente agora com uma cliente que ia passar por uma quimioterapia. O médico dela, simplesmente que nunca estudou nutrição na faculdade, porque ele vem de uma faculdade tradicional, na faculdade tradicional os médicos não têm aula de nutrição, indicou, falou, olha, você vai passar por uma quimioterapia, você vai precisar de proteína. Então você coma bastante carne vermelha e bastante feijão. Pessoal, ele ia terminar de matar essa pessoa se eu não conseguisse ajudar ela naquele momento. Graças a Deus, essa pessoa estava próxima de mim, era filha de uma amiga minha, é filha de uma amiga da minha mãe, e eu consegui ajudá-la. Porque, pessoal, para a pessoa ter desenvolvido um câncer, a imunidade dela já está bem baixa, a digestão dela não está acontecendo. E se numa digestão que não está acontecendo eu tuchar proteína e feijão, isso só vai piorar o contexto, vai dificultar tudo e com certeza ela vai estar perdendo mais energia, e a gente sabe que a energia é o começo de todos os problemas da saúde. Então ela já não tinha energia, esse médico com essa abordagem nutricional absurda ia causar mais perda energética para essa pessoa, ia só atrapalhar ainda mais todo o contexto dela, que não é um contexto simples. Ela estava fazendo uma quimioterapia por causa de um câncer. Então, se a gente olha, né, um dos melhores médicos de São Paulo receitando isso, é bastante complicada a situação de todo mundo, né? Imagina se o melhor médico de São Paulo está receitando isso para uma pessoa, para uma paciente com câncer, imagina quem não tem acesso ao melhor médico, aonde que isso está. Então o papo de hoje é bastante sério, porque os nutricionistas, a grande maioria dos nutricionistas do Brasil, simplesmente não sabe o que está fazendo, e você está gastando o seu dinheiro indo para o nutricionista, achando que ele vai resolver o seu problema, e da maneira como isso está sendo abordado, jamais vai ser possível. Pois é, e o problema todo não é nem com o nutricionista em si, vem da educação que esse nutricionista recebeu. Eu lembro no meu próprio caso, quando eu comecei a estudar nutrição lá nos Estados Unidos, que é basicamente bem parecido na faculdade aqui do Brasil, dos Estados Unidos, a comparação ela, né, é nítida, a gente aprende basicamente as mesmas coisas, e nos primeiros 2 anos, eu comecei a estudar. E aí, teve uma aula específica de nutrição onde a gente teve que fazer um dever de casa, onde a gente tinha que contar calorias, né? Quantas calorias eu deveria estar queimando para poder emagrecer. Aí a gente tinha que fazer matemática. A gente consumiu tantas calorias no dia, na segunda-feira, na quarta e na quinta-feira, e aí então eu tenho que queimar este excesso para poder emagrecer tantas gramas, e fazia toda essa conta matemática, e no final do dia a gente ia emagrecer tantos quilos. E aí, naquele dia, eu basicamente desisti daquela faculdade. Eu assim, meu Deus, o que é isso? Se eu tiver que ficar fazendo conta matemática para ajudar uma pessoa a emagrecer, isso não faz sentido algum. E foi naquele dia que eu decidi sair da faculdade tradicional e voltei todo o meu estudo em termos de nutrição mais para o lado funcional, digamos assim, tudo praticado lá nos Estados Unidos, fora desse eixo da faculdade, onde tudo é voltado ali para recomendações do governo, totalmente desatualizadas, totalmente antigas, que não fazem sentido algum, como eu mencionei anteriormente. E aí fui aprender nutrição funcional, e também a gente descobriu, quando a gente estava estudando, né, eu no meu caso, essa nutrição funcional, que também ela não é suficiente. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, hoje em dia, apenas focar em alimentação não é suficiente para resolver a grande maioria dos problemas de saúde que a gente vive hoje em dia. Pois é, pode até melhorar, com certeza vai melhorar. Se você tem uma dieta, é importante, é fundamental. Mas na nossa biomodulação energética integrada, a nutrição é um subtópico do pilar do corpo, para vocês terem uma ideia. Tem N outros fatores que envolvem a nutrição
Por exemplo, você pode estar tendo a melhor nutrição do mundo. Se você está estressado, a digestão simplesmente não é ativada no seu corpo. Ou seja, você pode estar ali comendo o melhor alimento, que aquilo vai estar passando direto porque você está no estado que não permite que a digestão seja ativada. Então, tem muita coisa além. Você pode estar passando por um problema emocional e não está ativando a sua digestão. Você pode estar tendo N outros fatores que influenciam na sua saúde e a nutrição não vai ser suficiente para resolver. Então, ela é importante? Sim. A maneira como ela está sendo feita no Brasil está sendo errada? Sim. E mesmo quem está fazendo a nutrição correta, ela não é suficiente. É isso que vocês precisam entender. 99% dos nutricionistas que a gente conhece no Brasil, infelizmente, seja clínico ou seja funcional, estão seguindo receitas de bolo que jamais vão ser capazes de direcionar o seu problema específico. E dos 1% que fazem direito, eles não conseguem, somente com conhecimento de nutrição, direcionar os problemas de saúde. Acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro aqui. Exatamente. Essa é a lição principal. Independentemente de nutrição clínica, funcional, o mundo de hoje em dia é complicado. Isso que você precisa realmente entender. No mundo moderno, no século XXI, que eu falo tanto aqui, que a gente vive, não é mais o mesmo da época da sua avó. O que eu quero dizer com isso? Que se você está enfrentando problemas com cansaço, se você está com falta de energia, problemas crônicos, você está tentando emagrecer, já fez de tudo para emagrecer, mas não consegue, nutrição, alimentação sozinha não vai ser suficiente. Você precisa ter uma visão holística, uma visão geral da sua vida, porque, como eu falei aqui, o mundo de hoje em dia é diferente, é complicado, a gente tem estresse, a gente tem muito produtos químicos, a gente vive num ambiente que não é mais o mesmo, a gente vive numa sociedade sedentária, tem tecnologia, tem campos eletromagnéticos, tem muita coisa que vai muito, mas muito além da nutrição. Então você precisa entender isso. Quando você está em busca de uma transformação de saúde, nutrição, seja ela funcional ou clínica, não vai ser suficiente para a grande maioria das pessoas. Pois é, e o seu nutricionista tem que saber disso, né? Você não pode, as pessoas não podem continuar sendo enganadas, achando que vai no nutricionista e que ele vai resolver todos os problemas dela. Isso não é possível, como a gente vem falando. Outra coisa, você achou, a Vanessa e o Bruno estão falando então que a nutrição funcional respeita mais a pessoa, tá? O funcionamento do corpo. Isso é muito verdadeiro. A nutrição funcional que a gente aprende nos Estados Unidos é a solução para muitas coisas, ajuda nesse contexto de integração que a gente fala, porém ela é totalmente personalizada e infelizmente a nutrição funcional no Brasil não vem sendo aplicada assim. A gente vê, por exemplo, tem uma nutricionista funcional que eu tive, conhecida minha, que foi em casa e foi falar: nossa, Vanessa, eu gostaria de saber o que vocês fazem. E aí eu mostrei para ela, falei: olha, a gente personaliza todo o contexto do paciente. Esse é um dos questionários que a gente usa, que na verdade tem mais de 300 questões sobre sintomas. E ela falou: nossa, que incrível, pegou aquele questionário, até hoje eu não vi ela de volta, ela me roubou o meu questionário. E ela tinha um problema que, mesmo fazendo faculdade de nutrição, ela não conseguia resolver, que era a candidíase dela. E ela achou: bom, vou pegar esse questionário, vou copiar, né, vou falar para os meus pacientes que eu vou personalizar, só que ela não sabia o que fazer com aquela informação. Então a gente sabe hoje também que não adianta ter mais informação, você precisa ter conhecimento do todo e de tudo que envolve o seu paciente para saber implementar num contexto específico o que deve ser feito. Ela não conseguiu resolver nem o problema dela de candidíase, muito menos dos pacientes dela a longo prazo. Então, pessoal, vamos prestar atenção. Se o seu nutricionista está acima do peso, ele não vai ser a melhor pessoa para te indicar uma dieta, né? Presta atenção se a pessoa vive aquilo, se a pessoa tem saúde no dia a dia dela, porque eu e o Bruno aqui, a gente vive o que a gente fala. Entendeu? A gente não tem essa de não conseguir reverter um problema e ser capaz de ajudar as pessoas sem saber o que está fazendo. Então, a gente precisa prestar muita atenção que, infelizmente, não é só comer chia, comer linhaça, trocar o açúcar por eritrol, sei lá por mel, xilitol, seja lá qual for o ol. Isso não significa que a sua nutrição está sendo tomada conta, que isso é uma nutrição funcional. Infelizmente, isso é uma
um mau conceito que foi colocado para o Brasil. Eu vejo muito Instagram com doces funcionais, e usa lixia, usa linhaça, usa farinha integral, não sei o quê. Pessoal, dependendo do seu contexto, você não vai poder se alimentar com chia, não vai poder comer a linhaça por um momento, você não vai poder ter grãos integrais. Então, esse contexto, não adianta você pegar um alimento que funcionalmente é mais antioxidante do que um açúcar comum, se para você esse alimento não serve naquele momento. Então, vai além, né, de conceitos do Google e passa a ser totalmente personalizado, contextualizado. Você precisa entender isso. Né? Não é simplesmente sou um nutricionista funcional. Mais uma coisa que eu preciso falar sobre os nutricionistas. Pessoal, a gente vê muito na internet, dieta sempre foi um mercado muito lucrativo. A indústria adora esse mercado e os nutricionistas adoram se aproveitar da dieta da onda e falar que ele é especialista nessa dieta. Eu vejo no Instagram nutricionistas especialistas em veganismo. Eu vejo nutricionistas especialistas em dieta paleo, em dieta low carb. Pessoal, primeira coisa, um nutricionista deveria ser especialista em ser capaz de te indicar os nutrientes necessários para você reverter o seu problema de saúde. E se ele segue uma receita de bolo com rótulo, ele jamais será. Porque, de repente, a dieta vegana não é a dieta que vai te trazer saúde nesse momento. A dieta low carb, se você tem problema de tireoide, pode estar te prejudicando muito mais do que te ajudando. Então, se o nutricionista não tem essa noção de personalização e de que não existe rótulo, não é um nutricionista certo, com 100% de certeza absoluta. Ele precisa se atualizar e muito. Bum! Bum! Depois dessa, eu acho que eu não preciso falar mais nada. A Vanessa falou tudo aqui. A gente gostaria de saber a sua opinião sobre nutrição em geral, clínica, funcional. O que você acha sobre essa conversa que a gente teve hoje aqui? Esse papo direto, papo sério, papo reto aqui. Manda uma mensagem pra gente. Nosso Instagram é o Projeto Energia Crônica. E também, se você quiser saber mais sobre a biomodulação energética integrada, que é a nossa metodologia que a gente usa, é só ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com. Pessoal, desculpa o papo reto de hoje, tá? Os nutricionistas que me perdoem, mas nutricionista que não está atualizado e que está especializado numa coisa específica não é capaz de ajudar você. E a nossa missão aqui é que você possa ter saúde e você precisa ter essa consciência do que envolve ter saúde hoje em dia. Então é muito importante que a gente fale a verdade para vocês. Doa a quem doer, tá? A gente está aqui para te ajudar. É isso aí, a gente fica por aqui e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver nesse estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, pessoal.